Aguardar um pouquinho, o pessoal entrar na sala para a gente fazer então o conteúdo que a gente fecha então anelídeos. Vamos aguardar. Na aula, né? Vamos iniciar a gravar então, senão a gente acaba perdendo também um pouquinho desse tempo da reunião. Então vamos lá. Está gravando, né? Eles forem entrando, a gente dá o acesso a eles. Bom, boa noite, meus alunos. Então, hoje a gente fecha o conteúdo de anelídeos, né? Portanto, associando, então, essa importância que eles acabam trazendo, então, né? Que não fica só acerca do meio ambiente, mas alguns está relacionado também à economia, como um fator de ligação à alimentação ou à saúde, né? Alguma importância médica também, tá? Mesmo que é mais restrito, né? O uso, então, de algumas espécies de anelídeos, então, dentro dessa importância médica, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre eles, né? Apesar de que a gente já determinou algumas importâncias durante os períodos de aula, tá? Mas que a gente vai agora somente voltado a isso nessa aula, tá? Uma aula bem simples, mais curtinha, tá? Uma que eu gostaria também de comentar, já que faz parte do nosso plano, também falar alguma coisa sobre atualidade, tá? Bom, então olha lá, a importância desses anelídeos, então, né? Então a gente tem aqui a importância, a princípio, dos anelídeos tratando do grupo dos poliquetos, né? Que até no momento a gente, lá da aula, quando a gente falou tudo, a gente falou alguma coisa sobre eles, então, e sobre essa importância. A gente falou, inclusive, que esses poliquetos, em momentos de reprodução, né? Em que ocorre em uma estação do ano mais propícia, então, que eles acabam, então, fazendo parte da dieta de algumas populações que estão ali presentes na ilha de Samoa e também de Fiji, tá? Isso fica lá
no Oceano Atlântico, então, desculpa, no Oceano Pacífico, tá? Ah, então, essas pessoas de lá acabam, nesse momento, como eles fazem essa reprodução na superfície da água, né? E eles são bastante visíveis, eles produzem uma luminescência, então fica bastante fácil de encontrá-los. Então esse pessoal vai para lá e coleta mesmo de baldadas, né? Trazem esses indivíduos, então, que são os reprodutores e que são uma verdadeira iguaria mesmo, né? Que fornece bastante proteína, então, a esses povos, tá? Outra que também são fontes de alimento, tá? Então, os poliquetos contribuem com mais de 80% do alimento ingerido por algumas espécies de peixe. Então, eles são predados, né? Portanto, então, fazem parte, então, dessa cadeia alimentar, né? Dessa teia toda. E, opa, Poli chegou. Além de participar também, olha, da cadeia alimentar das populações bentônicas, tá? Então, nessa parte, não só na coluna d'água, né, ou também esses indivíduos que estão lá, mas na parte do sedimento, também vão fazer parte, então, dessa cadeia alimentar. Tudo bem, Poli? Tudo, e você? Tudo bem também. Só Ai, comecei desculpa a para demora. não, imagina, só comecei mesmo para dar tempo de ficar nessa reunião, tá? Bom, Uhum. e curiosidades que a gente também falou durante a aula, então, ó, é que, então, pode ocorrer, então, alguns acidentes com poliquetos aí, seres humanos, né? Mas que, uma vez que eles têm aquelas mandíbulas, mas que não provoca nada muito de sério realmente em relação a esse contato com o ser humano, tá? E também só lembrar que esses animais, eles são utilizados também, né, para realizar, então, para constituírem, né, é, é, um inseticida que faz parte aí do uso na agricultura. Então, uma vez que eles são preparados e são aplicados, então, diante de insetos praga, então, tá? Então, ele é um composto, então, que é neurotóxico, então, vai fazer essa paralisia do inseto, né? Então, já vai fazer esse controle mais biológico, sem o uso de realmente um inseticida químico, tá? Então, olha lá, em vertebrados a ação é muito baixa, como a gente já falou, né? Mostrando a alta especificidade do produto para ser utilizado, portanto, como um bioinseticida também, tá? Sem causar mal, então, a outros animais ou mesmo quem está aplicando, então, esse inseticida a partir deles, que é chamado de cartap. Bom, em relação aos oligoquetos, aí sim a gente tem um grupo, né, que acaba mostrando uma maior importância, portanto, tá? A maioria desses oligoquetos que são representados pelas minhocas, né, que a gente sabe que tem terrestres e tem aquáticas. Então, a gente tem eles participando muito mais com esse tipo de importância, então. Então, a gente sabe que a maturidade sexual deles é entre 30 e 180 dias, né? Que eles podem se reproduzem até significativamente bem, bastante, uma quantidade bastante grande, tá? E que eles são saprófagos, né? Isso quer dizer que eles comem tudo que esteja de matéria orgânica, tá? Então, eles fazem a ciclagem, né? Quebram tudo aquilo ali que está nesse substrato onde eles estão, tá? Então, acabam, então, produzindo humus, que nada mais é que uma matéria orgânica dissolvida. Esse humus então, um
resultado, né? É o resultado, então, da sua alimentação, então é o que ele excreta, então é o que ele vai eliminar através do intestino, né? E isso é o humus. E ainda é riquíssimo em matéria orgânica ali, tá? Então, gera um produto que é bastante cheios de nutrientes para ser utilizado também e para fazer a composição de nutrientes ideais ali para o solo, tá? Então, olha lá, é rico em macronutrientes, isso é nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, que são essenciais também no solo, né? E também, estando no solo, essenciais para o crescimento das plantas, além dos micronutrientes também. Ferro, boro, cobre, zinco, molibdênio, cloro, né? Então, tudo isso aqui essencial, então, para a composição de um bom solo, então, para um solo fértil, né? Controle do pH, uma vez que cálcio também, né, é eliminado por eles, uma que eles precisam um pouco de cálcio, então o excedente é eliminado, né? E o cálcio a gente sabe que é neutro, então ele faz esse controle do pH em meio a tudo aquilo que está se decompondo então no solo. São responsáveis pela melhoria da estrutura do solo em si, né, e de sua qualidade física, através da movimentação de partícula, né, dentro e entre horizontes. Então, nós temos esse solo, elas são capazes de formar os seus túneis, né, elas escavam e, nesse momento, elas revolvem essas partículas de um lugar para outro. Dentro desses horizontes, a gente sabe que tem camadas, né, estratificadas, e a gente sabe que também elas podem, principalmente em momentos de seca, a tendência delas é ir cada vez mais fundo, também pela necessidade delas que precisam de umidade. Por isso que quando a gente, às vezes, tem costume de achar num lugar ali as minhocas, quando é em tempo de seca, você vai lá, quer achar uma minhoquinha para você mostrar no laboratório, você escava e não acha. Mas por quê? Elas se aprofundaram mais para procurar esses ambientes mais úmidos, né? Para passar esse momento de seca. Então, elas fazem todo esse revolvimento, então, de material enquanto escavam também, tá? Então, o movimento dessas partículas dentre e entre os horizontes, pela formação de agregados e consequente aumento de resistência do solo à erosão, né? Portanto, se elas fazem toda essa movimentação de partículas no solo, esse solo não fica tão solidificado, tão prensado, batido, que quando então chove, a água que cai não escorre e acaba formando erosão. Então, esse solo ele tem essa habilidade de estar aerado, então ele faz então o escoamento ideal, então, né? Então ele se nutre dessa água que está entrando. Então, essa água realmente penetra no solo, portanto, tá? Além de promover melhorias na porosidade, já que elas fazem esses túneis, né, e removem a aeração. Se eu tenho túneis, eu tenho locais de passagem onde vai segurar então esse ar, né, esses gases então nesses locais. Infiltração, melhora e retenção, portanto, da água no solo, tá? E não só o carreamento superficial da água. Construção de galerias, né? E essa produção de coprólitos. Coprólitos são as fezes em si, tá? Então, a gente tem essa construção de galeria, produção dos coprólitos, que são aí, tem micro e macronutrientes, que são resultados, então, dessa ingestão, né, dos resíduos orgânicos e minerais que esse solo proporciona. Estão entre as atividades da minhoca que causam maiores alterações, então, nessas propriedades, tanto físicas, que a gente falou, né, como as químicas e biológicas que também tem, tá? Então, promove por meio da escavação a formação de galerias, tanto
verticais como horizontais também, né? E que traz, então, essa aeração e a permeabilidade, então, do solo, que ele pode, então, fazer com que essa água que está entrando, ela realmente seja absorvida, então. E isso é lógico, também vai auxiliar, se eu tenho um solo fofo, né, que tem porosidade, também vai ser benéfico, então, para a absorção das raízes das plantas, tá? E que acaba reduzindo, então, a lixiviação, que é o escoamento da água superficial e levada mesmo do solo, né, de substrato. Minhocas associadas também, elas estão associadas à germinação e distribuição de semente nos solos, tá? Então, também tem estudos relacionados a isso, que elas participam, portanto, dessa distribuição, tá? Micro-organismos que habitam também no trato digestivo das minhocas, destacam-se os fixadores de nitrogênio, produtores de hormônio de crescimento vegetal e solubilizadores também de fosfatos, quais estão envolvidos em importantes processos do solo. Temos no solo, então, processos a partir do ciclo do fosfato, do ciclo do nitrogênio, e que essas bactérias, né, como a Nitrobacter, por exemplo, é completamente necessária para que isso seja quebrado em outros produtos químicos ali, né, que vão ser utilizados, porque se eu tenho uma macromolécula, ela precisa ser quebrada em outra para que seja realmente absorvida pelas raízes das plantas e tudo mais. Então, olha lá, as minhocas são consideradas excelentes indicadoras de qualidade de agroecossistemas por responderem, então, a diferentes tipos de uso e também manejos de solo, tá? Estando relacionadas às condições ambientais, como a fertilidade do solo, sendo suscetíveis à perturbação de contaminação do hábitat. Então, como elas se mostram sensíveis, né? Quando o não achado dessas espécies, então, pode-se determinar também que esse solo não é fértil ou é pobre, né? Em nutrientes e tudo mais. E até mesmo quando esse solo já está mais duro e que não está mais seco, né? Fazem essas análises também físicas para ver a constituição do solo e, dependendo ali, eles já conseguem perceber se há presença ou não desses animais também contribuindo para esses nutrientes lá. A gente sabe que a Geto bifex, né, que é uma outra minhoquinha, mas que é de ambiente aquático, e que ela também é bastante importante como também indicador ambiental, né, de um ambiente aquático. E que, quando achados de grandes proliferações dessa minhoca, então a gente já tem indicativos de que essa água ela é poluída, ela está poluída ou está sendo poluída por detritos orgânicos, né? Então, aí vai de identificar essas fontes, portanto, né? Que a gente tem um monte de detritos orgânicos. Muitas vezes pode ser mais ali natural, dependendo do que acaba chegando naquele ambiente, mas também ele pode ser uma fonte que é antrópica, né? Que é produzida pelo homem como descarga de esgoto e tudo mais. E essas minhocas, elas são, assim, extremamente. Eu posso não achar outras espécies, mas essa é a mais resistente, né? E que ela prevalece com uma presença bastante grande quando essas águas estão poluídas com uma alta carga de detrito orgânico, então.
Bom, aqui, gente, só um esqueminha para a gente olhar, então, e dar uma olhadinha. Aqui, aqui embaixo, aqui, olha, são essas tubifex, então, tá? Que elas fazem os seus canaizinhos no substrato e ficam somente com parte do corpo, então, para recolher esse alimento que elas precisam. E normalmente elas são bem avermelhadas, tá? Então, muitas vezes podem ser até visualizadas aí quando elas estão em grandes números, né? Então, consegue visualizar porque elas ficam aí em grandes quantidades juntas também, tá? Aqui já mostrando todo um solo, né? E de como então essas minhocas acabam formando, portanto, olha, todo esses canais, né? Através da sua escavação num solo. O quanto ela auxilia, portanto, nessa formação de canais, trazendo aeração, portanto, né? Trazendo também água e ar que pode entrar através disso e participar, então, através do que ela, né, deixa os seus dejetos aqui do solo podem cair e ela consome isso e através do seu humus, ela então renova todos os nutrientes, portanto, desse solo. E isso é intensamente utilizado, portanto, pelas plantas, então, tá? Em relação aos anelídeos sanguessugas, então, a gente tem, assim, poucas aplicações aí relacionadas à saúde, tá? Um pouco mais de curiosidades, uma vez que a gente sabe que o uso de sanguessuga, né, a hematófaga mesmo, é utilizada na Índia há muito tempo, né? É quase que secular isso, né? A gente teve também em qualquer parte desse mundo aqui, tivemos na Europa e na Europa trazido para o Brasil também, muitas vezes o uso dessas sanguessugas em tratamentos de doenças, tá? Então, muitas vezes a, a, ao colocar então essas sanguessugas, como eu falei para vocês, elas sugam muito sangue, né? E elas acabam através dessas produções químicas que ela tem, em principal a iodina, né? Que acaba promovendo uma maior tensão do sangue, né? Não cria, portanto, aquela barreira que é a coagulação, uma vez que esse animal ele quer ficar sugando o tempo todo. Às vezes até dava algum resultado ali, né? Animava, porque o corpo diante de um estresse, de falta de sangue, né? Às vezes ocorre essa tendência de querer então repor, né? Tomar então a normalidade. Mas muitas vezes isso era só momentâneo, mas depois a pessoa acabava voltando a ficar doente, porque aquilo não era uma cura, era uma coisa, uma só um experimento para ver se dava certo, né? Mas que na Índia ela ainda é bastante utilizada, tá? Há mais de 2.500 anos e também usadas para utilizar dores localizadas. Eles ainda dizem que outras substâncias, né, além da iridina, acaba trazendo então esse alívio para dores também quando são aplicadas essas sanguessugas, então, nos doentes, tá? Eles falam de diversos compostos aí que podem assumir, então, um papel de ajuda, então, em certas doenças, tá? Então, aqui escrito também, ó, quando uma sanguessuga se alimenta, ela libera substância química que aumenta a irrigação no local, né, para evitar a cicatrização. Isso é, no caso dela, quando ela suga para não essa substância química é para promover o aporte, né, de sangue sem que seja coagulado. Mas que ela é utilizada então para pessoas que têm
falta de irrigação, por exemplo, em um determinado local ou um determinado órgão ali, né? Então, muitas vezes, quando está em contato, portanto, com um local mais necrosado, eles colocam isso, tá? E a pessoa vai sangrar, porque aquela ação da iridina ainda está agindo, né? Tira a sanguessuga e vai ficar ainda por um tempinho sangrando. Por quê? Porque a iridina está agindo e não promove, então, a coagulação. E isso, esse fato do sangue ficar correndo, ajuda, então, a irrigar e trazer nutrientes para esse local de ferida. Então, por isso que muitas vezes eles utilizam, portanto, esse fato. Vai ficar sangrando para sempre? Não. Daí um pouco, o corpo recupera essa iodina baixa, a sua quantidade, e o corpo novamente volta, então, a bloquear a saída do sangue. Mas, enquanto isso, toda aquela irrigação, portanto, foi feita nesse local de ferida e acaba ajudando, portanto, no processo depois de cicatrização ou melhora dessa ferida também. Terapia com sanguessuga é reconhecida e eficaz em cirurgias de religamento de dedos, orelhas, né? De alguns órgãos que foram implantados e até mesmo em cirurgias plásticas, né? Então, existe uma deficiência em se fazer ligação de pequenos vasos, tá? Sanguíneos, e em muitos locais eles utilizam realmente a sanguessuga para que ocorra, portanto, isso, tá? Para evitar a transmissão de doenças contagiosas, olha, as sanguessugas são eliminadas após cada aplicação, então, até mesmo para inflamação, na Índia eles costumam usar, e que depois dela sugar ali, é lógico que esse sangue há contaminação, então não é, né, assim, que seja de bom procedimento você reutilizar essa sanguessuga em uma outra pessoa. Então, você pode passar, né, alguma doença, algum tipo de infecção para uma outra pessoa. Então, eles acabam descartando, né? Então, isso é até dentro lá do processo do sistema de saúde que eles têm, mas que as sanguessugas são cobradas à parte, já justamente por isso, pela criação e de, às vezes, eles terem que utilizar aí cerca até de mais de 200 sanguessugas em uma única pessoa, tá? Atualmente, as sanguessugas são utilizadas em algumas cirurgias plásticas, ó, como eu falei para vocês, isso a gente encontra achados de utilização na Europa também, tá? Aqui no Brasil, não encontrei muita coisa falando, tá? Uma vez que já existe meio que esse preconceito, né, de utilizar um bicho, né, assim, que não é muito. Então, muita gente tem receio de utilizar, então, quase não é utilizado. Mas que elas são utilizadas, então, para retirada do sangue acumulado também em alguns pontos, porque a gente sabe que cirurgia plástica, né, costuma deixar aqueles hematomas bastante grandes, então podem fazer o uso disso, e isso é quase que instantâneo ali, promove realmente uma irrigação maior nesse local, já assumindo bastante esses hematomas, tá? E utilizados até mesmo como tratamento alternativo de trombose, né? Que a gente sabe. Professora, Oi, pode dizer. não teria problema, tipo assim, usar numa pessoa e aí acontecer de ela produzir muito sangue, dar uma hemorragia, dar um efeito colateral na pessoa? Eu acho que não, não. Acho que desde que ela não esteja tão assim, Uhum, principalmente para esses casos, né? Vamos supor sim. aqui na cirurgia. Para ela ir para uma cirurgia, ela já fez todos os exames e está tudo bem com ela, né? Então tá tudo, Uhum, tudo ok. É lógico que num hemofílico jamais
poderia deixar uma Com certeza. sanguessuga, né? É. Se alimentar dele, né? Porque qualquer Uhum. coisa realmente que uma pessoa que tenha um processo aí de déficit de coagulação, isso seria fatal, realmente, tá? E no Brasil, então, não tem muita pesquisa em relação a isso? A gente acha um pouco mais falando em algumas coisas de cirurgia plástica, mas eles não determinam muito bem, em ligação Uhum. de transplantes mesmo, também alguma coisa que eles utilizam para poder já estimular mesmo esse. Mas eu acho que é mais em último caso, porque Sim. já existe, acho que até esses vasodilatadores, né? Existem Tem. muitos tipos de vasodilatadores e, inclusive, acho que até mesmo baseado na própria constituição química da iodina, entendeu? De animais que produzem isso. Então, por isso que realmente não são utilizados, né? Eu acho que é isso mesmo. Daqui, bem pouquinho mesmo, tá? Uhum. O que eu queria. Oi? Cadê o Everton, tadinho? O que eu queria mais falar também, gente, nem sei se vai aparecer aqui, nem aparece a minha internet, né? Não, minha internet não aparece aqui para compartilhar. Hum. Pensei que ela aparecia. Não, Não peraí. parece? Tá aqui, parece sim. Eu é que não estava nem enxergando, estava vendo o WhatsApp aqui. Deixa eu ver aqui. O que está dentro do nosso plano de ensino hoje está falando um pouquinho que a gente vai falar de atualidade, tá, gente? Hum. E é bem rapidinho também em relação a falar o que realmente está pegando aí. Para a gente falar de coronavírus, a gente está falando de coronavírus aí com muita intensidade desde abril, né? E é o nosso caos, né, do momento, né, Poli? Mas Com que eu acho certeza. assim, que ele já foi bastante abordado aí. E o que Uhum. agora é bastante importante que a gente frise um pouco é em relação e que a gente discuta em relação realmente a queimadas, né? A incêndios, então, florestais que estão ocorrendo. Aqui, inclusive, é uma matéria da Veja, tá? Então, a matéria, acho que do dia 14 agora desse mês, tá? Então, que ela começou a mostrar do Pantanal, as anteriores eles abordavam, né? E outros locais de pesquisa que eu fiz também abordavam mais as queimadas da Amazônia, mas que agora a gente está com grande intensidade, então, de queimadas no Pantanal, onde a gente sabe que é um bioma extremamente importante aí para a gente, né? E que isso é importante que vocês estejam aí antenados nesses fatos também, tá? Isso é importante para vocês, se forem fazer o ENAD, né? Porque esse tipo de atualidade ele é bastante focado, né? Quando ele está tendo uma expressiva aparecimento aí na mídia e tudo mais, a discussão de tudo isso é bastante importante. Em meio ao aquecimento global, né? Essa crise econômica, e nós ainda tendo esses importantes acontecimentos aí que só tem aumentado, então, em relação a essas queimadas, né? Uma vez que a gente tem que discutir também que essas queimadas, tanto a nível de Pantanal, né, de Mato Grosso, como também da Amazônia, elas podem ocorrer de diferentes formas, né? Duas formas, pelo menos, que a gente fala, que é da forma natural e da forma, então, antrópica, que é através do homem. A natural, a gente sabe que principalmente o Mato Grosso ou então o Nordeste, locais muito secos e muito Seco. quentes, né? Isso pode promover uma combustão espontânea e começar esse incêndio, então, naturalmente. Ou muitas vezes acontece também que essas altas temperaturas acabam trazendo tempestades fortes, que são muito rápidas, né?
que chove pouco, mas que tem uma grande presença, então, de produção de raios, né? Esses raios acabam, então, atingindo a vegetação e por elas não estarem úmidas o suficiente, porque a chuva é baixa, então a tendência também é a incendiar naturalmente, né? Esse é o processo, então, que nós temos, então, incêndios, né, e queimadas naturais. Depois nós temos realmente as queimadas que não são naturais, que são de ocorrência ou de ação antrópica, né, ou por acidentes, por pessoas que acabam queimando lixo e perde controle, pessoas que jogam bituca de cigarro na beirada da estrada, ou o que mais acontece, queimadas realmente de agricultores nesses locais, para queimar nesse momento de seca a, a vegetação que está seca. Para quê? Para que ele faz isso? Ele queima para estimular o nascimento de uma vegetação nova, mais forte e verde. Só que a maioria das vezes, essas pessoas também perdem o controle dessa queimada aí controlada, que não é controlada, né? Muitas vezes coloca um ou dois caboclos somente para fazer isso, e eles acabam, então, não tendo esse controle sobre o fogo, uma vez que essa mata está queimada, né? Essa vegetação está muito seca. Outras vezes, mesmo, é proposital. Muitos agricultores que têm já essas propriedades próximas a reservas, né, que não são deles, que já são do governo, propriedade do governo, eles fazem essas queimadas já com o intuito de queimar um pouquinho mais, né? Assim, o que acontece? Se essas queimadas não são identificadas, né? Eles se apropriam de mais esse pedaço, porque fazem pastagem, porque essas queimadas mais lá na Amazônia é mais para pastagem, porque a gente sabe que esse solo não é agricultável por longo tempo. Ele dá um ano, dá dois, quando é no terceiro, ele já não dá mais nada de agricultura, ele serve somente para pasto, porque é muito, a camada é muito fina, né? De nutrientes, porque o que promove os nutrientes são as árvores caindo aquelas folhas. Se não tem mais árvore, da onde vai gerar essa matéria orgânica, né? Para fazer parte dessa composição do solo, manter a umidade do solo. Não tem. Então, eles acabam, então, se apropriando dessa mata que queimou e acaba servindo de aquele que eles falam que eles fazem grilhagem, né? Se dentro de 20 anos ninguém viu que aquele pedaço queimou e ele está usando, ele acaba sendo dono dessa propriedade, porque ele que estava cuidando dali. Então, é uma coisa que a gente, assim, deveria discutir bastante, né, em sala de aula, tudo isso, que isso é muito importante também, né? E para promover realmente debates e instigar em vocês realmente essa vontade de fazer alguma coisa, né? De levar isso realmente, exigir quando for necessário, seja desse governo ou dos governos que virão, não é verdade? Que isso é muito importante, então, tá? E a gente sempre discute, né, Poli? Ainda mais você que não, a sua alimentação é o que mesmo? Não é vegetariana? Sou vegetariana, só que é ovo-lacto vegetariana. Ah, tá. Então, você não consome carne. E esse Não. povo só que desmata para produção, então, principalmente da agropecuária. Exatamente. E aí, o governo, em geral, não tô dizendo esse, tô dizendo em geral, é Geral, conveniente para eles, entendeu? exatamente. Porque gera um consumo, gera o capitalismo, gera dinheiro, gera rendimento. Que gera Então, como aquecimento global, poluição e tudo mais, né? E com não é certeza. E como já foi necessário, pô. falado,
Aham. Ai, Nós já produzimos muito, já sim. muita carne, demais, né? Tanto que nem é para quem ainda se fosse para produzir mais, para a gente ter uma carne mais barata ainda, Uhum, teria até uma desculpa, né? Mas não é. Então tá, pelo menos quem come carne ainda está comendo carne, né? Seja um pouquinho menos, mas come a carne. Não vai, a gente nem precisa comer tanta carne como come, né? E que, uhum, exatamente, e que nós não precisamos também produzir mais alimentos, nós temos que saber produzir alimentos com qualidade e guardá-los, né? Estocá-los com uhum, qualidade, uma vez que a gente perde na colheita, né? Perde na produção, perde na colheita, perde no armazenamento, sim. perde um monte, perde até mesmo por validade, né? Uhum, Então é bastante complicado. Isso é uma coisa que tem que ser muito discutida e tem que começar a ser exigida, né? Mostrar que realmente não precisa, né? Criar essa força realmente de discussão mesmo. Bom, acho que é mais isso, gente, que a gente tinha que falar hoje, tá? Beleza? beleza. Tudo em Beleza. paz? Tudo certo. Tudo, né? Hoje tentei gravar a aula de vocês, gente, dos poliquetos lá na lupa, tudo, mas tem que levar Não o deu. suporte lá. Nossa, que vulco! Na hora que tava bonitinho, aí, né, dava 2 minutinhos, na hora que eu ia passar para mostrar outra coisa, a mão tremia, saía do... Nossa, desgraça! Aham. Aí amanhã eu vou ver Não, é horrível. amanhã eu vou ver se com suporte eu consigo fixar o. Eu comprei até o suporte para pôr o celular, ó. Aí eu É, vou porque ver se senão eu você dá uma consigo mexidinha. fixar esse desgramado lá na lupa. Até pra gente tirar foto é Não é? difícil. É terrível, né? Mas vamos ver, É, gente. quando a gente tava fazendo aquele projeto com o João, que a gente tinha que Aham. tirar foto, aí, tipo, é menor ainda o zooplâncton. Não é? Então, nossa, gente, não dava. É A gente tirava complicado, foto e né? saía tremido. Enfim. Então, até falei com o João fez parte da banca da minha orientanda, né? Aí ele tava Hum, falando, ai, velho, e os projetos, né? Eu falei assim, agora, esquece por esse tempo, né? Tá mais complicado. é, Aí ele falou assim, e só a Poli, que foi assim a que mais, né, me deu apoio até o final e que eu vi que ela eu conversei com engajou ele até mais. esse ano, na verdade. Conversei com ele esse ano, acho que foi em maio. É, Aham, sobre o projeto também. Mas aí veio esse negócio da pandemia, é, aí. Pois, mas quem sabe, pô, você gosta dessa área, alguma coisa, né? Ele tá por lá, nossa. né? É porque desde que eu entrei, né, eu falei que a minha área era animal e era na água. Aham, Então, assim, tanto salgada quanto doce é a aham. minha área. Ai, que bom. Vamos ver aí. Vai estudando o que que você gosta É, aí. Se você gosta. Qualquer hora eu vou te mandar umas coisas de não, manda macroinvertebrado. Vamos sim. ver se você gosta. Misturado Manda. com análise ambiental e tudo mais, É, qualidade porque da ano que vem já água. tem que começar. Tem, ai, nem falem, já começa a dureza. Pois é. E você, Everton, o que você gosta? Fisiologia? Eu, Ah, professor, eu gosto muito de aves. de quê? Aves? Aves, Aves é bom, hein? Mas você tem uma ave em mais comum? gosto. Hã? Não. Não, né? Todas. Eu não sei ainda, professor. Tem que Onde você mora aí tem mata, tem escolher uma. praça, tem jeito de... Tem. Você tem tempo de Hum. analisar a fauna? Fotografar? Aqui de onde eu moro, acho que dá. Tem umas fotos que eu tirei ontem de um passarinho vermelho que eu achei. Eu não sei que passarinho que é aquilo. É? Não, é Pica-pau. legal. Pica-pau Então, também. tem mata aí perto da sua cidade? Tem. Onde eu moro aqui no sítio, tem. Então, tem uma mata legal aí? Tem, Aí, professor. vamos Tem pra lá garça, já. tem Levanta a lampião, tem fauna, urubu. levanta a fauna daí, cara. Vou te Uhum. mandar um trabalho de uma orientanda minha. Bem Onda. legal E eu não também. sei se a gente tem também vale. Eu tenho um monte aqui. Ai, legal, legal, gente. Tô indo pra aí. Vem. Ué? Ai, que delícia. Delícia, gente. Tem um riozinho aqui, pô, bem pequenininho pra você aqui se divertir. Tem uns cascudos, tem tambiú. Ó. Ai, adoro.
Beleza, então. Nossa, de repente, quem sabe, hein, o Vinícius não ajuda a gente. Além de você fazer de macroinvertebrado, dá para fazer de peixe, alguma espécie, e a gente fazer alguma coisa com genética deles, alguma coisa. Nossa, Vamos ver, pô, dá um Legal. trabalho. Vamos ver, né? achei legal. Aí, pô. Vamos ver, tá bom? Não, então. Tá aí, gente. Então tá. A gente se vê amanhã? É amanhã, né? É. Então, beleza. Beijo, Agora eu não gente. vou perder mais nenhum. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Vai com Deus. Beijo. Oi, Tayla. Tayla escondida. Tayla, desculpa, meu amor. Tá tão feia que você tá escondida aí. Então, você acredita que eu tô? Olha o nome ali, mas... Ai, eu volto com a voz linda, Eu perfeita. coloquei o vídeo que eu tô. Desculpa, Borogodó Tayla. agora. Nossa. Fica tranquilo. Ah, tá nada. A professora tá ficando caquética mesmo, viu? Jesus da glória. Não, tem que voltar ao Tchau, gente. normal. Tchau, tchau. Vamos com Deus, gente. Tchau. Tchau. Amém. Tchau. É.